Padre Pio sempre surpreendia. Diante da dor, dava amor. Caríssimo, nosso pai espiritual, veja como ele é exemplos, mesmo sofrendo, passando por perseguição, injustiça, ele consolava, confortava e edificava. Esse é o diferencial, que ele tinha uma visão de tudo aquilo, como lidar com aquela situação, realidade que o outro se encontrava, mesmo quando ele estava ferido, machucado ou quando ele não estava muito bem. Vamos ver ricos detalhes como isso aconteceu? Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo, missionário, me siga pelo Instagram, que vão colocar na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. Quando o sul da Itália foi libertado pelos aliados, escreve Renzo Alegre, em San Giovanni Rotondo começaram a chegar também soldados americanos e ingleses. Tinha ouvido falar do Frade das Chagas e todos queriam vê-lo. Nas bases aéreas militares de Foggia e de Bari corriam notícias estranhas. Alguns pilotos diziam que durante suas missões nos céus do Gargano tinham visto diante dos aviões a figura de um frade com braços abertos, como se quisesse impedir que passassem. E seus aviões, sem que ninguém interviesse nos comandos, tinham mudado de direção. Voltando às bases, apavorados, os pilotos relataram sua experiência incrível e alguém lhes falou do Padre Pio. Então foram a San Giovanni Rotondo e, vendo o padre, reconheceram nele o frade misterioso que tinha feito seus aviões mudarem de direção. Esses relatos feitos por vários pilotos impressionaram, e muitos soldados de várias nações e religiões diversas foram a San Giovanni Rotondo. 4 oficiais norte-americanos de religião protestante chegaram a Foggia, acompanhados de um intérprete. O padre, passando perto deles, parou e começou a falar, como sempre, no dialeto napolitano. Fazia perguntas e os soldados respondiam felizes. No fim da conversa, inclinaram-se reverentes e lhe beijaram as mãos. Quando o padre se afastou, voltaram-se para o intérprete e disseram: como o Padre Pio fala bem a língua americana. E o intérprete olhou estupefato para eles, porque tinha ouvido do padre somente expressões em dialeto. A missa do dia da Epifania de 1944 foi seguida por uma multidão constituída quase que somente de soldados americanos e ingleses. Durante a guerra, em toda a Itália, aconteceram fatos desconcertantes ligados à figura do Padre Pio. Bombas que não explodiam perto de pessoas recolhidas em oração diante da fotografia do Padre Pio. Um grande projétil lançado de um avião, depois de haver destruído 5 andares de um palácio, cravou-se suavemente na terra, perto de uma foto do padre. Muitos diziam que salvaram a própria vida graças à foto do padre que levavam na carteira. Alguns desses fatos foram relatados ao Padre Pio, que sorria, divertindo-se com isso. Um dia, o padre guardião o exortou não dar crédito às ameaças de alguns seus inimigos que diziam querer matá-lo.
O padre, sorrindo, respondeu: mas você acredita, talvez, que eu tenha no bolso a fotografia do Padre Pio para me proteger? Após a guerra, o número de peregrinos cresceu de modo impressionante. As grandes multidões do povo comprimiam o padre, tocavam nele, chamavam-no, seguiam-no. Poucos se perguntavam o quanto custava aquele frade cada olhar, cada palavra, cada bênção, cada resposta. Para muitos, sua parte humana ficava na sombra. Ele era somente o estigmatizado e o profeta. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós postar vídeo você seja notificado. Nós vemos em Padre Pio alguém que direcionava almas, mas para o bem. Alguém que de fato olhava Padre Pio e percebia nele alguém que poderia confiar as suas vidas. E assim as pessoas carregavam suas fotografias. Irmãos, quando a gente olha para Padre Pio, hoje, após ser canonizado, hoje nós declaramos que ele é santo, nosso pai espiritual. Nós vemos tantos testemunhos de graças, bênçãos, curas e libertações alcançadas. Mas quando a gente vê em vida esses relatos e fatos, chama muito a nossa atenção. Mas pode ter toda certeza, isso é para despertar em nós um ardor, uma vontade, a santidade. Da mesma forma que você olha para um bolo e você tem vontade de saborear, de comer um pedaço, da mesma forma é aquilo que nós estamos aqui buscando no projeto e no Carisma São Padre Pio. É por isso que eu convido você a comentar abaixo: São Padre Pio, rogai por nós, para pedir a intercessão e auxílio do nosso Pai espiritual. Mas isso é muito mais além daquilo que nós podemos compreender em Padre Pio. Exatamente. Padre Pio, em tempo de guerra, ele fazia algo. Ele não se escondia, ele não se omitia. Não. Vou somente rezar. Ele fazia muito mais além. Ele ia em bilocação e fazia que as naves não, de fato, atirassem as bombas. Meus irmãos, nós precisamos hoje entender algo. Nós podemos fazer algo sim. Talvez através de uma oração, através de um bom conselho, talvez através do nosso testemunho, exatamente, talvez através de um abraço, talvez através de um compartilhamento. Aproveita e compartilha esse vídeo para 10 pessoas, para que mais pessoas conheçam o nosso projeto de oração. Mas tenha certeza disso, você pode fazer algo sim. Muitas das vezes nós achamos que somos inúteis. Mas veja o que eu quero te dizer. Padre Pio é estigmatizado. Mas mesmo ele sendo um frade que tinha dificuldade para caminhar, dificuldade para poupar as coisas, pegar, e ele não podia ficar muito tempo em pé, mesmo assim ele se esforçava e fazia muitas e muitas coisas. Eu estou aqui para te dizer uma coisa, meu irmão: você pode ter 1001 dificuldade, 1001 barreira, mas você pode oferecer para alguém algo de bom, só se você não quiser, só se você não querer. Mas nós podemos ter esse potencial que está dentro de nós, que é Jesus que faz, é Jesus que realiza, é Jesus que manifesta através de cada um de nós. É mérito nosso? Não, é Deus que faz. Caríssimo, veja que através de uma fotografia, nada acontece em um apartamento. Veja, por que isso aconteceu? Porque existia uma imagem de um santo naquele lugar. E quando existe a presença de alguém, de um cristão, um católico, um batizado em um lugar, reverte tudo. Uma briga, um lugar de paz. Uma discussão, um lugar de perdão. Alguém que está caído, acontece que aquele que está caído se levanta imediatamente. Sabe por quê? Porque ali tem um profeta, porque ali tem um missionário, porque ali tem um filho, uma filha de Deus. Alguém que orienta, alguém que ajuda. Meus irmãos, nós precisamos entender algo. Pessoas chegavam próximas de Padre Pio após a guerra, o comprimiam, o apertavam e falavam:
e queria falar com ele. As suas palavras são muitas das vezes, meus irmãos, era eficaz, era penetrante como uma espada de 2 gumes, penetrava no mais íntimo daquela pessoa. A sua bênção. E todos queriam estar próximo, todos queriam ouvir, todos queriam tocá-lo. Por quê? Um diferencial. Nós hoje, de fato, precisamos hoje entender, meus irmãos. Hoje, a essência do mundo é Jesus. E quem transmite Jesus para o mundo é quem? É quem? Somos nós. Só que muitas das vezes nós estamos parecendo como um pagão do que cristão. Vai chegar um certo tempo que as pessoas vão querer que nós imponhamos as nossas mãos sobre eles, que eles vão querer dar um abraço em nós para sentir a presença de Jesus. Só que infelizmente a nossa vida é dupla. Nós estamos com um falso testemunho, nós estamos com um pé na igreja e um pé no mundo, nós estamos com a vida infelizmente de cabeça para o ar. Nós que deveríamos ter fé, nós estamos mais com dúvidas, com incertezas. Então nós precisamos a partir de hoje dar esse passo da santidade e dar para o mundo Jesus, Cristo. Mas nós precisamos de fato mudar. Nós precisamos de fato ter esse ponto inicial, aquilo que nós iniciamos, continuar com essa convicção e continuar com aquele entusiasmo de sempre, para não permitir que a chama de Pentecoste venha a se apagar em nosso coração e que todos que nos ouvir ou nos ver sinta a presença do Cristo ressuscitado. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio, seus likes, treinamentos, clique, acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.